Graça e paz, irmãos. Na reflexão desta manhã, nós vamos ler o editorial, mas antes de lermos o editorial, nós vamos abrir em Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10, fala da eficácia, do poder, da suficiência do sacrifício de Cristo. A partir do 19, Hebreus 10, a partir do versículo 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Leiamos todos juntos o 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentasse grande luta e sofrimentos, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados, porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Pegue seu boletim aí. Mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto. Como eu falei, esse capítulo, nós não lemos a parte inicial, mas ele fala que o sacrifício de Cristo é suficiente para a nossa justificação, para a nossa aceitação diante de Deus. Por que é importante colocarmos isso? Porque quando nós pensamos em frequência aos cultos, é possível que nós pensemos nesse ato como um sacrifício que nos torna mais ou menos aceitável diante de Deus.
O objetivo dessa reflexão e também do autor do artigo, do editorial, não é esse. Nós temos o conhecimento, a consciência de que nada que nós façamos nos torna aceitáveis diante de Deus. Apenas o sacrifício de Cristo pode nos tornar aptos para entrar na presença de Deus. Por isso, o versículo 19 inicia assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Por intermédio de quê? Pelo sangue de Jesus. Então, nós entramos na presença de Deus, nós estamos na presença de Deus, não é porque nós praticamos algumas coisas e essas coisas nos conferem esse direito, não, mas unicamente pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus. Então, o ato da adoração, a atividade de culto, não é para nos tornar mais justos diante de Deus, mas é pelo fato de sermos justificados, de termos sido alcançados por essa graça, em forma de gratidão e louvor a Deus por essa tão grande salvação, nós estamos aqui com alegria, com gratidão. Quando nós olhamos nessa perspectiva, nós evitamos cair no legalismo. Por que eu venho à igreja? Eu venho à igreja porque eu tenho que vir, porque um dia eu assumi o compromisso, isso se torna peso para mim. Por que eu chego cedo? É porque a igreja quer que eu chegue cedo e há essa cobrança? Ou é porque esse Deus que me alcançou, essa salvação que é tão grande, produz em mim uma gratidão que me leva a estar presente com o povo de Deus, a cultuar com gratidão a Deus, a chegar no horário, né? Então, nós precisamos olhar nessa perspectiva, né? O versículo 25... é um versículo clássico sobre congregar, né? Nós sempre usamos, mas eu temo que a gente não entenda a profundidade ainda desse versículo. Ele diz: não deixemos de congregar-nos. O congregar-nos aqui não é só o ato de pegar a Bíblia e vir ao culto, sentar, levantar, fechar o olho, ajoelhar, cantar, ouvir. Não é só esse ato. O congregar aqui, ele vai explicar no decorrer do versículo. A ordem do texto é: não deixemos de congregar-nos. E ele diz que era costume de alguns. Era costume de alguns, naquele contexto, eles estavam deixando de congregar. E a ordem do autor de Hebreus para aqueles irmãos é: não deixemos de congregar-nos. Agora ele diz, o contrário de não deixar de congregar, o que é? Antes, né, algumas versões dizem, pelo contrário, ao invés de não deixar de congregar, nós devemos fazer isso. Façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O congregar envolve isso também, nós estarmos juntos para nos admoestarmos mutuamente. Não é só uma atividade de consumir culto. Cheguei, ouvi a palavra, cantei, orei e saí. Não, congregar quer dizer estarmos juntos para fazer isso, cantarmos, louvarmos a Deus, estarmos ouvindo a palavra juntos, mas também nos admoestarmos, nos repreendermos mutuamente, nos animarmos, nos exortarmos uns aos outros. Então, nós precisamos entender isso, porque às vezes nós chegamos no culto, saímos do culto e não tivemos nenhuma interação com os demais irmãos, né? Então, durante a semana não temos nenhuma interação com o corpo de Cristo. Então, isso não é congregar. Congregar é muito mais do que vir à igreja, é estar junto. Então, no mês de maio, esse tipo de programação que nós fizemos com as famílias, chega a ser algo incomum, né? Chega a ser algo assim, rapaz, isso é bom e eu nunca vivi isso. Na verdade, assim, o que deveria ser natural é esporádico, né? Nós consumimos o culto, nós estamos aqui, mas não estamos juntos. Nós não há essa interação de estimularmos
uns aos outros, de encorajarmos, de repreendermos, de conduzir um ao outro, como assim nos manda a palavra de Deus. Então vamos lá para o editorial do boletim. Os efeitos nocivos da ausência. Queria que a gente lesse esse editorial nessa perspectiva. Não é só o fato de vir à igreja, consumir o culto. Não. Mas a ausência aqui não é a ausência do culto, é a ausência da vivência da igreja. Queria que nós pensássemos nessa perspectiva. Somos conscientes de que entre os ausentes dos cultos, poderíamos dizer, entre os ausentes da vida da igreja, da vivência com os irmãos, tem aqueles que são incapazes de frequentar. A idade ou a saúde os impedem. Estes membros anciãos ou doentes devem ser tratados com cuidado especial. Porque se a gente pensa apenas no congregar como um ato de consumir o culto, esses irmãos vão ficar desassistidos. Esses irmãos que não podem vir, eles precisam ter o nosso cuidado durante a semana ou em um horário que não temos programação na igreja, e é importante que o próprio calendário da igreja permita que seja feito esse trabalho. Esse artigo não é sobre eles. Também tem aqueles ausentes esporádicos que não podem participar por causa de compromissos com o trabalho. Aqueles que trabalham em regime de plantão, né, médicos, enfermeiros, eletricistas, né, no caso do irmão José, que às vezes tem um plantão no domingo. Esse artigo não é sobre esses irmãos. Esse artigo é especialmente sobre aqueles que podem, mas raramente participam dos cultos. Nada realmente os impede além de sua própria vontade. Esse grupo de não frequentadores tem um efeito nocivo na igreja local, porque eles afirmam que a membresia no corpo de Cristo é inútil. Pode ser que eles não afirmam, não verbalizam isso, mas através da sua prática, através da sua falta de integração, ele está dizendo isso. A membresia no corpo de Cristo é inútil. Eu diria que eles produzem um efeito tóxico de 4 maneiras diferentes. Vai citar 4 maneiras diferentes que esses ausentes, esses não frequentadores, produzem na igreja. Primeiro, eles tornam o evangelismo mais difícil. Como? Sua igreja é chamada para ser um posto do reino de Deus em sua comunidade, uma pequena, mas significativa manifestação da glória de Deus, quando vocês amam um ao outro e amadurecem em Cristo. Portanto, todo aquele que carrega o nome de Cristo, como declarado por sua igreja, e que voluntariamente deseja viver sua vida separado da comunidade de crentes, está praticando falsidade ideológica. Eles carregam o nome de Cristo, mas eles não se identificam com o seu corpo, a igreja local. Usando a metáfora de Jonathan Lehman, eles vestem o uniforme do time, mas eles não treinam nem competem pelo time. Isso confunde o testemunho para a comunidade incrédula ao redor de vocês. Não cristãos veem seu uniforme em um cara que parece jogar para o outro time, né? Então, professa cristão, professa ser o cristão, professa ser membro da igreja, mas não há nenhuma integração com essa igreja. Isso dificulta o evangelismo, né? Então, cada um de nós podemos nos perguntar: em que nós estamos dificultando o evangelismo? Será que a nossa ausência, a nossa falta de integração não tem atrapalhado que as pessoas de fora percebam a comunhão, o amor que temos uns para com os outros? E nós, assim, dessa forma, testemunhamos ao mundo que somos um povo, um corpo, o corpo de Cristo, né? E às vezes são essas pessoas que dizem: mas na igreja não tem amor, né? As pessoas que agem em contramão desse amor são as mesmas que dizem: a igreja não tem amor, né?
Ah, ninguém me visita. Ah, mas qual foi a última vez que você visitou um irmão ou convidou ele para estar em sua casa para intencionalmente cultivar um relacionamento com ele? Você que fala que a igreja não tem amor, ou eu que falo muitas vezes que a igreja não tem amor. Quantas vezes nós estamos intencionalmente cultivando relacionamentos? Então é importante que a gente pense sobre isso. 2, eles confundem os novos crentes. Novos crentes precisam de bons modelos. Quando a doutrina que eles aprendem não bate com os modelos que eles veem, eles ficam confusos. Os ausentes não são apenas testemunhas reversas, eles são modelos reversos. Eles ignoram e desobedecem a inúmeras passagens da Escritura e falham em expressar o caráter de Deus, mesmo das maneiras mais básicas. Em sua arrogância, os ausentes estão efetivamente dizendo aos novos crentes: vocês podem viver sem encorajamento dos cristãos, vocês podem viver sem sacrificar-se ao servir e a amar os outros cristãos, vocês podem viver sem ensino e sem pregação. Né? Cada um de nós, principalmente aqueles que já têm um tempo na vida cristã, qual exemplo nós estamos dando para aqueles que chegam à igreja? Será que o nosso exemplo tem sido esse? Não verbalizamos, mas através da nossa prática nós dizemos: isso aí não é importante. A pregação não é importante, o convívio não é importante, o encorajamento não é importante. Né? Então precisamos refletir. Quando você se ausenta do corpo de Cristo, você está confundindo novos crentes. Né? Importante refletir. 3, eles desencorajam frequentadores regulares. Frequentadores regulares se esforçam para manter sua aliança com sua igreja local. Isso aqui quer dizer manter os trabalhos na igreja, contribuir para a manutenção da obra de Deus. Os frequentadores regulares, eles se esforçam para manter a sua aliança com a sua igreja local. Os ausentes não fazem esse esforço, pelo menos não com alguma regularidade. Assim, quando uma igreja permite que ausentes permaneçam membros, a igreja, efetivamente despreza o significado da membresia, o que fere e desencoraja os fiéis. Certamente, uma igreja de 100 membros, em que todos estão trabalhando para a glória de Deus, com os dons que Deus os deu, é exponencialmente mais forte que uma igreja de 35 frequentadores e 65 não frequentadores. Os ausentes, inadvertidamente, colocam o fardo inteiro sobre alguns poucos, um fardo que esses poucos não deveriam carregar sozinhos. Então, cada um de nós, como cristãos, fomos chamados para servir a Deus. Quando nós nos omitimos desse serviço, você vê que envolve muito mais do que sentar nos bancos. Envolve uma aliança, um compromisso que nós fizemos com a igreja de Cristo, com a igreja local. Né? Então, os ausentes, eles mostram essa falta de interesse por tudo aquilo que acontece na igreja. Né? Essa igreja, por exemplo, ela faz ofertório exclusivamente no culto pela manhã. Né? Então, se a pessoa passa domingos a fios, meses a fios, sem vir domingo de manhã, isso significa o quê? Ela não está contribuindo para a obra de Deus, para o avanço missionário, para a manutenção de trabalhos nos povoados, para o sustento dos obreiros. Né? Então, isso é preocupante. Isso só é um detalhe que eu realço aqui no texto. 4, eles preocupam seus líderes. Hebreus 13:17 diz: obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Não frequentadores tornam a tarefa quase impossível, a tarefa de pastorear. Embora tempo e coragem sejam necessários para lidar com o problema dos ausentes, a igreja deve sentir a responsabilidade de tratar esses faltantes e curar o efeito nocivo que eles têm sobre o evangelismo, sobre os novos membros, sobre os frequentadores fiéis
e sobre os líderes da igreja. A recompensa? Enquanto a membresia cada vez mais consiste apenas daqueles que fielmente participam e contribuem com a vida do corpo, a igreja começará a parecer-se com o corpo que Deus planejou, uma expressão de sua sabedoria que traz glória ao cabeça da igreja, Jesus Cristo. Esses aqui são os efeitos nocivos da ausência. E poderíamos citar vários outros efeitos, né? Eu estava conversando ontem com Thalita sobre os efeitos nocivos da ausência para a família, né? Como isso é ruim para o nosso casamento quando nós estamos ausentes do corpo de Cristo. Como é ruim para os filhos quando nós estamos ausentes do corpo de Cristo. E aí eu me lembrei, na conversa com ela, me lembrei de uma expressão que o pastor citou em uma pregação. Ele diz, olha, o mundo é deliberadamente mundo e os cristãos deveriam ser deliberadamente cristãos. O mundo é mundo de propósito. Tudo tem um objetivo no mundo. Quando nós nos afastamos do corpo de Cristo e ficamos em casa ou ficamos fazendo outra coisa, o mundo está fazendo arquitetando para nós nos afastarmos de Deus. Quando nós deixamos nossos filhos à mercê desse mundo, o mundo está deliberadamente fazendo o seu papel. E nós cristãos, muitas vezes, não somos deliberadamente cristãos. Somos cristãos, deixa a vida me levar, deixa a vida me levar. E a vida vai levar, mas vai levar para longe de Deus. Então, irmãos, que Deus converta o nosso coração. Que essa mensagem não seja mais assim, eu tenho que... é um peso. Não. Cristo, Ele morreu, Ele ressuscitou e nos deu o poder de viver em novidade de vida. Não é um legalismo, não é estar na igreja porque a igreja está pegando no pé. Não, não é legalismo. Isso aqui é gratidão e louvor a Deus por tão grande salvação. Porque um dia Cristo, Ele se esforçou para ir à cruz por amor a nós, morreu em nosso lugar, ressuscitou para vivermos uma vida diferente, uma vida deliberadamente nova, em novidade de vida. Que Deus nos abençoe pela sua graça, converta cada um de nós.